Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosin, nós estamos aqui no canal Apollo Fisioterapia. O assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre recrutamento alveolar no paciente com SARA. Será que é seguro fazer o recrutamento? Será que está indicado realizar o recrutamento alveolar no paciente com SARA? Você é meu convidado para saber um pouco mais sobre esse assunto aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu te peço aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com a galera. E não esquece também, apertando o sininho, você vai receber notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos falar sobre o recrutamento alveolar no paciente com SARA. Será que o recrutamento alveolar deve ser realizado em todos os pacientes com SARA? É seguro a gente realizar o recrutamento alveolar nesses pacientes? A gente sabe que a ventilação mecânica protetora no paciente com SARA ele é muito utilizado para minimizar as causas, minimizar os danos causados pela própria ventilação mecânica. Então, usar a ventilação protetora é um dos recursos para a gente minimizar as lesões. O recrutamento alveolar é parte desse arsenal que a gente usa de como nós devemos abordar os pacientes com alterações pulmonares decorrentes da SARA. Apesar de ser muito praticado na clínica, comumente praticado, ainda há muita controvérsia na forma de se fazer o recrutamento, aspectos referentes inclusive à segurança da manobra de recrutamento alveolar. Mas, afinal, o que é a manobra de recrutamento alveolar? A manobra de recrutamento alveolar ela tem a intenção de aumentar a pressão transpulmonar e assim ela vai reabrir alvéolos colapsados, melhorando a área de troca, homogeneizando a ventilação e tem como consequência também melhorar a oxigenação. Então esses são os efeitos do recrutamento alveolar. Mas será que precisa fazer o recrutamento alveolar? Durante a ventilação mecânica ocorre o derrecrutamento e pode ocorrer pelo uso de baixos volumes correntes, por PIP insuficiente ou até mesmo pela FI alta, que leva a chamadas atelectasias de absorção. O recrutamento alveolar abre por meio de elevação do PIP, impede ou previne o fechamento cíclico, e tudo isso acaba por diminuir a chamada VILI, que é a lesão induzida pela ventilação mecânica. Bom, pessoal, essa imagem aí nos mostra que o recrutamento alveolar ele acontece acima desse ponto em que o alvéolo estaria, que é chamado esse PMC, desse artigo que eu peguei a figura, ele fala então que é um ponto de compressão, um ponto em que no momento da expiração você começa a ter o derrecrutamento. Então, o recrutamento alveolar ele aconteceria nesse ponto quando eu ultrapasso esse ponto. Porém, quando eu ultrapasso o segundo ponto de inflexão dessa curva pressão-volume, eu também posso ter uma outra situação que vocês podem ver aí na imagem, que é a hiperdistensão alveolar. Então, de um lado, abaixo do ponto de inflexão, eu tenho o colapso, de outro lado, eu tenho a hiperdistensão. E o recrutamento ele estaria acontecendo nesse ponto, chamado aí na figura de PMC, ok? Bom, assim, existem algumas maneiras para fazer o recrutamento alveolar. Eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, a gente pode usar um PIP de 40 por 30 segundos, é uma das maneiras. Ou então eu colocar o paciente em PCV e colocar 40 de PIP por 40 segundos. Existe uma outra técnica descrita, que é aquela em que 3 suspiros vão ser realizados por minuto durante 2 minutos, com pressão de platô em 45, pressão de pico em 50, e o PIP acima do ponto inferior de inflexão daquela curva que a gente viu lá, a curva de pressão-volume, o ponto inferior da curva pressão-volume. Outra forma é o protocolo de rampa, onde você vai subindo a pressão até 40. E uma que eu cito aqui para vocês é aquela proposta na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, que é aquela em que você vai aumentar o PIP de 2 em 2 até chegar em pressão PIP de 25, depois de 5 em 5 até você chegar a 35, dependendo da situação,
40 ou 45 de PIP, sempre em PCV, com delta de pressão de 15 centímetros de água. O que nós, independente do que a gente escolhe aí, né, para fazer o recrutamento, deve-se ficar muito atento às repercussões hemodinâmicas. A hipotensão é uma das principais repercussões hemodinâmicas que a gente vai ter no paciente que está fazendo o recrutamento. E depois do recrutamento, o que a gente deve fazer? É uma questão também que a gente deve conversar, né? Depois que eu recrutei, o que eu tenho que fazer? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar pós-recrutamento é a escolha de um PIP ideal, ou titular a PIP. Por exemplo, você pode titular a PIP olhando pela melhor complacência, você pode titular a PIP olhando pela complacência e pela saturação, e além disso, né, depois nós devemos também nos atentar aos efeitos adversos do recrutamento. Quais são os efeitos adversos do recrutamento, pós-recrutamento? São aquelas alterações chamadas de alterações hemodinâmicas, mas também a ocorrência do barotrauma. O barotrauma também seria algo para a gente se preocupar. E repetir a manobra pode até mesmo ser necessário, quando você tem novamente uma dessaturação. Agora, nós devemos pensar em outros métodos, ou de repente, se não tem outras causas para que isso esteja acontecendo, né? A dessaturação esteja acontecendo. Como, por exemplo, você realizar uma manobra de higiene brônquica, ou mesmo a pronação do paciente que está com essa dessaturação. E aí existem outros vídeos aí que eu fiz já de pronação, e isso é um assunto bastante falado. A gente precisa lembrar também que durante a ventilação mecânica ocorre uma variação transpulmonar importante, especialmente na região ventral. E durante a expiração também ocorre um aumento da pressão pleural. O que somada, tudo isso vai aumentar a vile, né? Aumentar a lesão induzida pela ventilação mecânica, por conta dessa variação de pressão. Existe um mecanismo chamado de compressive stress, ou uma condição comum, que é uma condição comum no paciente com SARA, que pode levar a uma alteração da matriz pulmonar, ruptura de macrocélulas, que são outros fatores a serem considerados, como também, né, além do estresse compressivo, a gente também considerar a distensão e o estresse pulmonar. Ou seja, então, o estresse, né, a pressão que eu gero numa determinada área, e o strain, né, que é a distensão pulmonar em si, que também vão contribuir para a lesão induzida na ventilação mecânica. Enfim, as mudanças na pressão transpulmonar, quanto também as mudanças pleurais, elas não são fisiológicas e elas levam à lesão induzida pela ventilação mecânica, que é caracterizada especialmente por ruptura vascular. E essa ruptura vascular, quando submetida então a altas pressões, vai levar a processo inflamatório, infiltração alveolar, né? Na verdade, a lesão alveolar, o aumento dessas pressões, variações de pressão, leva a uma ruptura vascular, né, ao epitélio vascular, que vai acabar gerando inflamação e infiltração. Mais ou menos seria o mecanismo, né, simplificando aí o mecanismo da lesão induzida pela ventilação mecânica. Já a diminuição da expansão pulmonar, ela vai levar a alterações nos vasos alveolares e extra-alveolares, e o recrutamento, quando realizado, ele gera compressão capilar, aumentando a resistência vascular pulmonar, o que levaria então a um processo aí, né, aos efeitos hemodinâmicos que a gente não conhece. Mas resumindo, o mecanismo de lesão ocorre tanto por superdistensão, né, que levaria, por exemplo, à ocorrência de um volutrauma, ou por atelectrauma, que é a abertura e o fechamento cíclico de algumas unidades alveolares. Então, esses são eventos que podem levar à lesão pulmonar, lesão alveolar, né, a lesão induzida pela ventilação. E ainda eu acrescentaria aqui o que a gente chama de biotrauma, que é o aumento de citocinas inflamatórias que podem levar a consequências como a falência múltipla de múltiplos órgãos, o risco até aumentar o risco de mortalidade. Agora, um detalhe que a gente precisa lembrar, o paciente com SARA, ele tem um pulmão, não necessariamente a gente tem um pulmão homogêneo, né? A gente tem regiões em que a gente chama de regiões dependentes, intermediárias e regiões independentes. Portanto, a resposta
pressão que a gente coloca durante o recrutamento ou durante a ventilação, ele vai ser diferente em cada área pulmonar. Né? Então, a resposta ao recrutamento depende justamente, né, de cada área pulmonar, podendo, então, inclusive depender do edema alveolar que você já tem lá. Por exemplo, pacientes com aumento de edema alveolar, a resposta é menor. Já existem estudos falando disso. Bom, as características, portanto, morfológicas do pulmão de SARA são determinantes para a resposta. Portanto, a gente saber se a lesão pulmonar gerada na SARA ela é focal, pode ajudar a gente a decidir se o paciente vai responder ou não a uma determinada manobra. Então, olhar um raio-x de tórax, a tomografia, ou mesmo a tomografia por impedância, ajuda justamente a decidir se o paciente vai receber a manobra de recrutamento ou não. Existem estudos que já mostraram que o recrutamento ele não foi capaz de alterar a mortalidade de pacientes com SARA. Então, podendo inclusive estar relacionado a complicações desses pacientes. Né? Então, um grupo de pacientes que passaram por recrutamento acabam tendo mais complicação. Portanto, não se deve fazer na rotina a manobra de recrutamento alveolar. Se vocês acompanharam aqui no nosso canal, eu fiz um último vídeo falando sobre pneumotórax, pneumomediastino e enfisema subcutâneo de pacientes com Covid-19. Um relato lá de 79 casos de um artigo. E esses pacientes, eles recebiam manobras de recrutamento de rotina. Vejam. Então, e a gente observou lá, né, o estudo observou que a maioria daqueles pacientes que tinham enfisema subcutâneo, tinham pneumotórax, eles apresentaram pós-recrutamento. É lógico que isso está relacionado ao Covid, está relacionado também à manobra. Se você quiser, não esquece, segue lá no canal, acompanha lá, procura no canal o vídeo que eu coloquei sobre isso. Mas fica aqui o recado, não se deve fazer recrutamento, portanto, de forma rotineira, ok? E aí, né, então falando de Covid, o recrutamento no Covid, ele pode até ser útil, inclusive considerando que pacientes, ele pode ser útil se eu tiver pacientes com aquele fenótipo chamado de fenótipo high, né, onde eu já tenho áreas de condensação. Agora, aqueles que ainda não têm áreas de condensação no Covid, a gente não necessariamente deve usar o recrutamento alveolar. O que se sabe então do recrutamento? Que ainda é muito conflitante os resultados aí dos estudos. Os estudos não mostram ainda benefício nos desfechos do paciente, porque é difícil identificar o paciente que vai se beneficiar ou que ele é aquele que vai se hiperdistender, que vai ter hiperdistensão. Então eu sugiro a que vocês sempre busquem, né, fazer o índice de recrutabilidade. Os pacientes que têm lá o índice maior que 0,5, esses podem ser aqueles mais responsivos, é um índice bem simples de realizar. Esse índice eu já fiz vídeo aqui no canal também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E a grande questão então é quem, quando, qual a frequência e o tempo de realização do recrutamento alveolar que a gente vai ter que fazer. Esses pontos que se precisa discutir. O recrutamento alveolar, ele mostrou então que melhora a oxigenação, então para pacientes hipoxêmicos isso é benéfico, e também ele mostra que abre a telectasia, mas ainda não mexe com a mortalidade, tá bom? Então o recrutamento alveolar é algo que a gente ainda precisa discutir muito. Eu espero que você tenha gostado das informações que eu passei aqui a respeito de recrutamento alveolar. Não esquece aí de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Um grande abraço e até a próxima.